Uma substância criada em laboratório se tornou a esperança para vítimas de lesões na medula. Ainda em estudo, a polilaminina apresentou resultados positivos. Você acompanha agora na reportagem. Aos 19 anos de idade, Luiz Otávio tem redescoberto funções básicas do próprio corpo. Após levar um tiro no pescoço e lesionar a medula, ficou tetraplégico. Sensações e movimentos que haviam desaparecido começaram a voltar. O que eu não via acontecer antes, dos 3 meses que eu fiquei no hospital, e antes de receber a proteína, é um movimento nos nervos da minha coxa, que eu me concentro olhando, tento fazer o esforço para mexer e mexe. E eu não sinto, é um movimento mínimo, só que eu vejo que fui eu que fiz aquilo. E do meu dedo, eu mexi a mão, o braço, os dedos ainda tem uma fraqueza ainda para pegar as coisas e tal. Só que o dedo indicador, eu só movi ele para baixo. Eu não conseguia movimentar a ponta do dedo. A proteína a qual ele se refere é a polilaminina. Estudado há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, proteína presente no desenvolvimento embrionário e que ajuda os neurônios a se conectarem. A repórter Lorraine França, do G1MS, falou com a pesquisadora responsável pelo estudo. Ela é uma substância baseada numa proteína natural que a gente tem no corpo, uma manipulação em laboratório que é bastante simples, que é essa polimerização, e ela é capaz de restabelecer as conexões entre neurônios, sendo que no caso de uma lesão medular, como no caso do Luiz Otávio, o que ele teve foi uma interrupção, né, da condução nervosa entre o cérebro e o restante do corpo. As fibras nervosas, elas são danificadas e o que a polilaminina faz é fazer com que essas fibras voltem a crescer. A substância está em fase de testes em humanos e ainda não tem autorização da Anvisa para ser comercializada. Por isso, não está inclusa na lista de drogas usadas em hospitais para lesão medular. A fabricação é feita por um laboratório farmacêutico. A polilaminina, como ela é hoje, nunca será via oral e nem endovenosa a injeção, tem que ser uma injeção local, feita no local da lesão, porque a menina ela é baseada numa proteína que dá estrutura ao corpo. Então, você tem que colocar diretamente no tecido. E ela é grande, então, muito grande. Então, se você injetar no sangue, a pessoa pode ter uma embolia. Quando a injeção é feita no contexto do estudo clínico, como é muito rápido, é no momento que a pessoa vai sofrer uma cirurgia de descompressão. Então, a coluna está aberta e o cirurgião está vendo a medula com os olhos dele. Então, ele observa diretamente e faz a injeção no local. A aplicação não é convencional, envolve cirurgia. Luiz foi operado em Campo Grande. Foi um procedimento relativamente simples do ponto de vista de invasão, é um procedimento minimamente invasivo. Nós fizemos com sedação, que é quando nós colocamos o medicamento para o paciente somente dormir, e aí introduzimos essa agulha numa região da medula espinhal que estava com a lesão medular. Essa aplicação foi feita guiada por um tipo de raio-x que nós utilizamos no centro cirúrgico e o procedimento correu tudo bem. Acabando o procedimento, ele foi para o quarto na enfermaria. Por enquanto, o medicamento está restrito a pessoas que fazem parte dos estudos. Só que, em paralelo, outros grupos também têm tido acesso à substância. São aqueles que recorrem à justiça e conseguem decisões favoráveis. Como aconteceu com Luiz Otávio, que foi o primeiro em Mato Grosso do Sul e o 13º no mundo a receber a polilaminina. Apesar do estudo estipular a aplicação em até 72 horas após o trauma medular, as decisões têm beneficiado pacientes com mais tempo de lesão, como Luiz Otávio, que se machucou há 3 meses. O advogado da família entrou com a ação com pedido de urgência contra a Anvisa e a União. O medicamento, por estar em fase experimental e ainda não ter sido liberado pela Anvisa, é necessário primeiro uma ação judicial
para que tenha autorização ou para que ao menos a Anvisa seja forçada a liberar o uso por uso comissivo. Então, na verdade, não é um medicamento simples de conseguir, ainda não está à venda, por enquanto é um medicamento gratuito, tem que ser fornecido pelo laboratório, mas também é necessária essa parte judicial e antes disso um procedimento administrativo, porque precisa ter uma liberação antes pelo laboratório, tem alguns requisitos, sabe? Tem que seguir todo o procedimento para conseguir a liberação e para ter mais êxito aí. A busca pelo medicamento começou logo depois da família ouvir falar da polilaminina e os efeitos positivos em outros pacientes. No primeiro momento, eu desejei muito que meu filho pudesse ter uma chance para receber. Porque quando o médico fala para uma mãe que o seu filho sofreu uma lesão medular, a gente fica procurando assim, né, uma esperança para conseguir, né, alguma medicação, algum tratamento para ele voltar, né, todas as funções dele. Então, quando a gente começou a ler e correr atrás, né, para ele entrar no programa, a gente viu uma esperança, né, assim, no fim do túnel, que a gente pensava, né, pai e mãe pensam a mesma coisa. Ela vai conseguir, né, ela vai ajudar o Luiz a trazer essa independência dele, né, seja como for, né, a gente sempre frisa isso. Os efeitos do medicamento se somam à fisioterapia. Mesmo com um longo caminho pela frente, Luiz Otávio segue focado e na torcida pela recuperação de pelo menos parte dos movimentos. Eu imagino voltando a fazer tudo que eu fazia antes, voltar a trabalhar, voltar a fazer o que eu gostava. Recuperar a vida. Recuperar a vida.